Fala, meu amigo, minha amiga concurseiro, você que está estudando para o concurso da PGDF, principalmente, né? Eu recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais, meus alunos pedindo para falar um pouquinho sobre como que é o serviço lá na PGDF. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Rodrigues e eu sou servidor lá da PGDF, estou na PGDF desde 2014. Eu fui aprovado no penúltimo concurso, né? Que o último foi agora desse ano, esse último, né? Último, penúltimo, sei lá. Fui aprovado no último concurso da PGDF de 2010, o edital que saiu no finalzinho de 2010, em dezembro, com a aplicação da prova em 2011. E aí em 2014 saiu minha nomeação e eu fui nomeado lá e estou lá desde 2014. E aí os alunos estão querendo saber um pouquinho, me pediram para eu falar um pouquinho sobre a PGDF, como é que é o trabalho lá na PGDF, né? Questão de horário, benefícios, remuneração, porque no edital sai aquela remuneração básica, né? Aquele vencimento básico lá da tabela, só que eles querem saber se tem mais benefício, então eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a PGDF. Aqui não é um vídeo de aula, não vou dar aula aqui, eu vou falar um pouquinho do dia a dia, meu dia a dia lá na PGDF, como é que funciona lá a estrutura da PGDF, entre outras coisas. Tranquilos? Então eu fiz um roteirinho aqui sobre alguns questionamentos que os alunos me fizeram, né? E eu vou começar a falar o que é a PGDF, para você entender direitinho o que é esse órgão PGDF. Primeira coisa que você tem que saber, apesar da PGDF trabalhar muito com processos judiciais, porque ela faz a representação do Distrito Federal junto ao Poder Judiciário, ela não é um órgão do Poder Judiciário. Então você, servidor da PGDF, vai ser um servidor do Executivo, tá? A PGDF é um órgão do Executivo. Então ela não é órgão do Poder Judiciário. Tranquilos? Então, ela é um órgão ligado à administração direta do Distrito Federal, vinculado ao Poder Executivo, tá? Subordinada, na verdade, ao Poder Executivo. O que acontece? A PGDF, pessoal, é como se fosse um grande escritório de advocacia, tá? No qual o seu cliente é o Distrito Federal. Tá? O Distrito Federal, as autarquias do Distrito Federal, né, fundações públicas. Então, seu cliente é a administração pública. Quando você estuda a Lei Complementar 395 de 2001, você vai ver que fica excluída, né, as empresas públicas, sociedade de economia mista. A PGDF não vai representar as empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas o Distrito Federal, a sua administração direta, as autarquias e fundações públicas são sim representadas pela PGDF. Então, você não pode confundir a advocacia pública da defensoria pública, tá? A defensoria pública é um órgão que faz a representação daquelas pessoas que não podem pagar um advogado, hipossuficientes. A PGDF é a advocacia pública. Então, o que é a advocacia pública? O Distrito Federal é uma pessoa, ele tem personalidade jurídica própria, o Distrito Federal, assim como as autarquias, assim como as fundações públicas. Quando o Distrito Federal é demandado na Justiça, quando o Distrito Federal ou ele processa alguém, ou ele é processado, quando tem uma ação contra o Distrito Federal, no qual o Distrito Federal é parte naquela ação, o Distrito Federal, enquanto pessoa, ele precisa de uma representação, ele precisa de uma defesa técnica, tá? Ele precisa de um advogado. Quem é esse advogado? É a Procuradoria. Então a Procuradoria é esse órgão que serve como sendo advogado do Distrito Federal. Sendo assim, pessoal, os procuradores que têm a procuração, né? Por isso o nome procuradores, eles que possuem a procuração para agir em nome do Distrito Federal. Então eles são funcionários, servidores da Procuradoria e vão agir lá, vão ser os advogados do governo, os procuradores. Sendo assim, você tendo essa ideia na mente, o que nós já vamos entender? Que se a PGDF é um grande escritório de advocacia, do qual hoje temos, acredito que mais de 200 procuradores, ou perto de 200, por aí, mais ou menos 200 procuradores, ou seja, 200 advogados, e o cliente é o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, ou seja, tem muito processo, muito processo. Hoje, eu acredito que tenha em torno de 600 mil processos envolvendo o Distrito Federal. Então, se tem essa demanda toda, nós servidores, fazemos o quê?
nós auxiliamos o advogado. Então imagina quando você chega num escritório de advocacia, e aí, não sei se você já precisou de ir conversar com algum advogado, alguma consulta com algum advogado no escritório de advocacia. O que acontece? Você chega, né, no escritório, aí geralmente tem o quê? Tem uma secretária, né, ou um secretário, ou um estagiário, aí eles vão falar assim, o doutor já vai te atender, o senhor pode aguardar. Aí chega aquela pessoa servindo um cafezinho, né? O senhor aceita um cafezinho? Aí chega o motoboy falando, ora meu, tomei uma fechada ali no trânsito e tal, mas eu consegui chegar no fórum. Então tem todo aquele pessoal que trabalha no escritório de advocacia que faz o quê? Que presta o apoio ao advogado. Pronto, nós da Procuradoria Servidores somos esse pessoal, tá? Nós somos o motoboy, nós somos a pessoa que serve o cafezinho, nós somos a secretária, então nós somos esse pessoal. Então olha só, na Procuradoria nós temos duas carreiras, para você ter ideia, temos duas carreiras. Nós temos a carreira de procurador e temos a carreira de apoio às atividades jurídicas. Onde você lê aí apoio às atividades jurídicas, entenda-se apoio às atividades dos procuradores, porque nós damos o apoio para as atividades que os procuradores desenvolvem. Os procuradores têm a atividade fim e nós somos ali da atividade meio. Nós que eu falo técnicos e analistas, tá? Então, seja você técnico, seja você analista, nós vamos trabalhar para apoiar as atividades dos procuradores lá do Distrito Federal, da Procuradoria do Distrito Federal. Tranquilos? Então esse é o serviço. Professor, mas e o serviço em si? É um serviço administrativo, pessoal, é um serviço burocrático, tá? Eu vou falar especificamente aqui, por quê? Porque analista já sabe a sua formação. Então, analista em direito vai trabalhar com processos. Analista em arquitetura vai trabalhar com pareceres, né? Que vai subsidiar as defesas dos procuradores naqueles assuntos que demandam arquitetura. Analista em farmácia, a mesma coisa. Muitas vezes a Anvisa quer a liberação não quer liberar um medicamento e a pessoa está pedindo o medicamento, então precisa ali de um parecer. O procurador não entende da composição química do medicamento, aí vai precisar de um analista na área da farmácia. Por isso que o edital contempla várias áreas de analista. Então não vou falar do trabalho do analista, porque cada um na sua formação, beleza? Agora vamos lá. Técnico, né? Que é como se diz assim, o serviço ali genérico, né? Que é genérico, é o técnico. Técnico administrativo, apoio administrativo. A carreira é, presta atenção, a carreira é apoio às atividades jurídicas. O cargo é técnico judiciário, beleza? Estão entendendo? Técnico jurídico. Técnico judiciário é do Poder Judiciário. Técnico jurídico. O técnico jurídico tem a função de apoio administrativo. Então, cargo técnico jurídico, função apoio administrativo. Se é apoio administrativo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos brincar igual quando eu era criança, né? Mamãe mandou, né? Tinha um tal de mamãe mandou, sei lá, o rei mandou, o chefe mandou. Nós vamos fazer o que mandarem lá, né? A gente fazer. Então, vai ter técnico que vai ficar lotado, por exemplo, no setor de patrimônio. A chefe lá hoje, eu acho que é a Rose, se eu não me engano, no setor de patrimônio, vai fazer o quê? Vai fazer o serviço de técnico, vai fazer ali, levantar o inventário dos patrimônios, dos bens da procuradoria, né? Tem técnico que vai ser lotado no setor de arquivo, vai cuidar o quê? Dos processos que foram arquivados. Tem técnico que vai ser lotado, por exemplo, no setor de pessoal, de RH, então vai auxiliar ali na folha de ponto dos servidores, pedido de férias e todo aquele serviço administrativo, pessoal. Então o serviço não tem muito o que falar, tá? Eu estou lá, eu sou técnico, eu passei no último concurso de 2010, eu ainda não tinha terminado minha faculdade, então eu fiz para técnico, então lá eu sou técnico, tá? O que eu faço? Eu fui lotado num setor, inicialmente, que eu ficava digitalizando o processo. Digitalizando, porque assim que eu cheguei lá, passou poucos meses, passou uns 4, 5 meses, começaram a implementar o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Então eu pegava aqui aqueles processos, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? Então vamos supor, eu pegava aqui um processo físico, então eu pegava assim um processo físico, né? Tal como essa apostila aqui, e fazia o quê? Tirava ali a capa,
e ficava digitalizando esse processo físico para inseri-lo no meio eletrônico. Então era um serviço muito braçal, muito repetitivo. Às vezes eu pegava processos ali, né, com vários volumes, que dava 5.000 páginas, 8.000 páginas, e tinha que botava travou, vamos lá, digitalizadora, e aí eu ficava digitalizando aquilo ali o dia inteiro e lançando ele eletrônico. O que acontece? Depois da minha formação, né? Porque como eu falei, eu entrei lá, eu ainda estava fazendo minha faculdade. Depois da minha formação, eles montaram uma equipe lá, um grupo, para fazer a revisão processual já eletrônica. Aí não pegava o processo físico, aí já pegava os processos eletrônicos, aqueles que estavam eletronicamente já digitalizados, e os novos, né, que já entravam lá no Poder Judiciário, no PJE. E aí eles faziam o quê? Pegava esse processo e fazia a chamada revisão. O que é a revisão? O PJE inicialmente, lá no Poder Judiciário, cadastra, tem uma integração com o nosso sistema lá da Procuradoria, que é o SAGE, e aí nós pegamos aquele cadastro do TJ e completamos, revisamos aquele cadastro e mandamos para o procurador, para a fila dos processos eletrônicos do procurador. E aí o que acontece? Demandava um conhecimento mais técnico, um conhecimento da área do direito. E aí o que acontece? Não necessariamente que esse serviço tem que ser feito só por analista ou só por técnico, não. Tanto faz ser analista ou técnico. O que importava aí, no caso, no começo desse trabalho, era o conhecimento da pessoa, o conhecimento do servidor. E aí então eu fui aproveitado nesse setor, né? Eu fui transferido para esse setor e hoje eu faço esse serviço. Então hoje eu faço lá uma revisão. Pessoal, 90% do serviço da PGDF envolve processos, tá? 90%. 10% vai envolver coisas que não tem nada a ver com processo. Por exemplo, se você ficar no setor de material. Setor de material é o quê? É entregar resma de papel, é entregar material de escritório, copo descartável, é receber as compras que a PGDF faz. Então, se você for um técnico lotado no setor de material, igual eu já trabalhei lá no Hemocentro, que foi meu primeiro concurso público que eu passei, que eu fui nomeado, né? Que eu fui nomeado no Hemocentro. No Hemocentro eu fiquei 1 ano e meio trabalhando no setor de material, no setor de almoxarifado. Então eu fazia isso, eu entregava caneta, eu entregava copo descartável, resma de papel, serviço bem braçal também, tá? Então o que acontece? Mais 90% do serviço lá na Procuradoria para técnico vai envolver processos judiciais, tá? Então, quanto mais um conhecimento você tiver de processo, facilita seu serviço. Então hoje eu faço isso, eu faço essa revisão. Eu entro no site lá no sistema, eu entro no site do TJ, entro no sistema da Procuradoria e aí tem os processos lá na minha fila, tá? Depois, inclusive, deixa eu abrir o sistema aqui enquanto eu vou falando para vocês. Deixa eu abrir o sistema para eu mostrar isso para vocês, que aí fica melhor, né? Então tá carregando aqui, eu vou abrir o sistema. Já devia ter deixado aberto, mas eu vacilei. Mas tem nada não, ainda vou gravar mais uns 5 minutos aqui, enquanto isso vai abrindo. Então eu entro no sistema da Procuradoria, vejo os processos que estão na minha fila, e aí o que acontece? Se eu ficar olhando para a tela do computador aqui é porque eu estou abrindo o sistema, tá? Não se preocupem não. Então, só um minutinho aqui. Deixa eu logar no sistema. E aí eu faço essa revisão e mando para a fila do procurador, para o procurador dar as devidas providências do processo, né? Despachar no processo. Tranquilos, pessoal? Então o serviço é esse. E serviço administrativo não tem o que falar, né? De técnico não tem o que falar. É fazer o que mandarem, né? Mandar você tirar xerox, você tem que tirar xerox. Infelizmente, a área administrativa, às vezes acontece muita frustração do candidato que tem uma formação boa, né? Deixa eu ver aqui. Às vezes tem uma frustração daquele candidato que tem uma formação boa, que muitas vezes é formado uma graduação bacana, mas faz o concurso para técnico, porque está precisando trabalhar, está precisando passar no concurso, faz concurso para técnico. Chega lá, muitas vezes nos órgãos públicos, eles vão fazer o quê? Vão botar ele para fazer serviço de técnico. Então eu vou mexer aqui um pouquinho no celular para mostrar aqui, ó, eu entrei na fila, tá? Então essa aqui, pessoal, é a fila. Deixa eu ver se vocês estão vendo, acho que estão, né? Essa aqui é a fila dos processos, tá? Então eu pego um processo desse que está na fila, que é atribuído para mim. Eu pego um processo desse que está na fila, trabalho nele e mando lá para o procurador, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais um pouquinho para tirar a curiosidade. Quando eu clico aqui, ó,
sei se vocês estão enxergando bem aí. Quando eu clico aqui, o processo abre, tá? Quer ver, ó? Demora um pouquinho. Vocês estão vendo aí carregando. Aí o processo abre. Aí eu venho e vou alimentar esses campos aqui, ó. Fazer as informações aqui desse campo aqui e depois eu clico em salvar, que vai habilitar aqui, e eu vou enviar para o procurador, tá? Então esse é o processo. Teletrabalho, né? Pessoal, o teletrabalho não era regra, né? Era exceção. Por quê? Porque era só uma equipe, eu já estava nessa equipe já há uns 2 anos no teletrabalho, já estou trabalhando de casa há algum tempo. Mas como veio essa questão do isolamento social, agora tem vários servidores no teletrabalho e eu acredito que no serviço público, em geral, vai passar a ser regra o teletrabalho. Então, professor, qual a chance de eu ter ido para o teletrabalho? Agora, depois desse isolamento aí, né, a chance é grande. Antes era uma equipe muito pequena, era uma equipe de 10 a 15 servidores no máximo que estavam no teletrabalho. Né? Lá na Procuradoria tem cerca de 400 servidores. Então, era um número insignificante que estava no teletrabalho. Agora, eu acho que já está quase 90% também no teletrabalho. O prédio lá fica vazio, só alguns serviços muito essenciais que tem que estar presente lá. Beleza? Deixa eu ver aqui. Remuneração. Eu quero gravar um vídeo mais ou menos de, no máximo, 25 minutos. Então, eu já estou com 15 minutos de gravação. Vamos lá. Remuneração. A remuneração para técnico, pessoal, ela foi trazida, foi reestruturada pela Lei 5.192 de 2013. Se você quer dar uma olhada nas atribuições do seu cargo, se você quer dar uma olhada na remuneração, nas vantagens, olha essa lei aí, Lei Distrital 5.192 de 2013, que é a lei que reestruturou a carreira lá de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria, tá? Mas o que incide em cima da remuneração? Vai incidir o vale alimentação, o auxílio creche. O auxílio creche é uma mixaria, pessoal, se eu não me engano tá 40 e poucos reais, 30 e poucos reais, eu nem tenho certeza, porque eu não recebo auxílio creche, né? Eu não tenho certeza, mas eu sei que é uma mixaria. Aí tem o auxílio alimentação, que se eu não me engano é 394, e aí tem uma gratificação de qualificação, que é você fazer um curso, pode ser um curso online que tem a ver com as atribuições do seu cargo. Por exemplo, se você é técnico, você pode fazer um curso de informática online, nesses sites de graça, minha Fundação Bradesco, né? Site do TCU, você pode fazer um curso voltado para a área de direito, sei lá, direito administrativo, novo acordo ortográfico, tem que ter a ver com as atribuições do seu cargo. E aí você ganha esse adicional de qualificação, é mais R$112, é um curso de 120 horas, tá? E, professor, se eu não achar um curso de 120 horas, você pode fazer vários cursos, por exemplo, 4 cursos de 30 horas. Você só não pode fazer um curso com menos de 12 horas, salvo engano, 8 horas, se eu não me engano. Você não pode fazer um curso muito pequeno, 4 horas, 5 horas, eles não aceitam, tá? Mas você pode fazer vários cursos de 30 horas, 40 horas, não tem problema. Somando as 120 horas, você ganha esses R$112 a mais. E também nessa lei 5.192 tem uma outra gratificação que é de titulação. Por exemplo, você passou como técnico, nível médio, e aí você faz uma faculdade, um curso superior, né, uma graduação, você faz uma faculdade, e aí o que vai acontecer? Você ganha também um adicional, que pode variar ali entre 15% até 30%, depende se você tiver graduação, pós-graduação ou mestrado, beleza? Então, no final, a sua remuneração dá uma aumentada considerável aí daquele que está ali no edital, tá? Horário de trabalho, o pessoal está perguntando muito a questão do horário. Pessoal, a Procuradoria ela funciona de 7 às 19, tá? De 7 às 19. Só que lá tem uma portaria interna que divide esse horário em 2 períodos. Então, na verdade, nós trabalhamos, apesar do edital estar 40 horas, nós trabalhamos 35 horas e fica 5 horas sobre aviso, chamado sobre aviso. Então, a nossa jornada de trabalho lá são 7 horas corridas, tá? Quem está no presencial, lógico, né? Quem está no teletrabalho é meta, é uma cota que você tem que cumprir. Mas quem está no presencial são 7 horas corridas. Então tem uma turma que entra 7 da manhã e sai às 14, e tem uma turma que entra às 12 e sai às 19. Então isso aí vai depender muito da chefia, quando você for lotado lá, se a sua chefia vai querer que você trabalhe ou de manhã ou à tarde, repetindo para quem estiver no presencial.
Beleza, pessoal? Que mais que eu posso falar sobre a Procuradoria? Mais um pouquinho sobre o que a Procuradoria faz, né? A Procuradoria, pessoal, via de regra, ela faz a representação. Então, a representação judicial. Então, todos os processos judiciais que envolvem o Distrito Federal vai lá para a Procuradoria. Eu lembrei. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os setores lá, para onde você pode ficar lotado. Então, para ficar melhor a divisão de trabalho, outra coisa, pessoal, a Lei 395 que estruturou a Procuradoria, tanto que nesse edital de 2019, né, de dezembro de 2019, não cobrou o regimento interno, porque além da Lei Complementar 395, existe um regimento interno da Procuradoria, porque tem gente, eu já vi gente falando assim, a Lei 395 é o regimento, ela não é o regimento, ela é a lei que estrutura a Procuradoria, tem um regimento interno. Só que a Procuradoria ela foi modificada várias vezes, a estrutura dela foi alterada várias vezes na época do governo Hollenberg. Então o que acontece? Eles acharam por bem nem cobrar o regimento interno, porque hoje a estrutura da Procuradoria, hoje se você entrar no site hoje PGDF e clicar lá no link estrutura, organograma, você vai ver ali vários órgãos, ali, vários departamentos, né, vários setores. Aquele organograma que está hoje lá no site da PGDF não tem nada a ver nem com o regimento interno dela, o texto do regimento interno, nem com a Lei Complementar 395, tá? Então, olha só. Basicamente, a gente sabe que hoje tem vários setores lá mais uma vez, né, porque foi alterado por meio de decretos do Hollenberg. Mas basicamente a Procuradoria ela se divide em assuntos para poder trabalhar. Assim como no Poder Judiciário nós temos vara da família, vara da fazenda pública, vara criminal, lá na Procuradoria nós temos as chamadas Procuradorias, são setores internos que cuida de assuntos específicos. Então, por exemplo, tem a PROPS, que é a Procuradoria de Pessoal. Então, todos os assuntos envolvendo servidor público não recebeu uma gratificação, o servidor público, por exemplo, não foi promovido, foi indeferida a promoção dele, e aí ele quer contestar isso na justiça, o servidor público não foi liberado para um curso de formação, o chefe dele não liberou para um curso de formação, tô falando de servidores públicos em gerais, não é só lá da Procuradoria, não, em geral, tá? Em geral. Em gerais não, né, pessoal? Em geral. Servidores públicos em geral. Por exemplo, servidor da saúde, servidor da educação. Um exemplo, tem uma gratificação que os professores têm que receber quando eles dão aula para turmas inclusivas, né, turmas de pessoas com deficiência. Então eles recebem uma gratificação. O DF não está pagando essa gratificação. Então os professores, para receber essa gratificação, ingressam com uma ação na justiça. Vai lá para essa PROPS, beleza? Tranquilo. Então, a PROPS, Procuradoria de Pessoal, cuida de todos os serviços relacionados, todos os assuntos relacionados a servidores públicos. Temos também, pessoal, a PROFIS. A PROFIS é a Procuradoria Fiscal. Ela vai cuidar de todos os assuntos envolvendo tributos, impostos. Então, a pessoa não pagou um imposto, né? O Distrito Federal está cobrando uma dívida ativa, né? Por exemplo, a pessoa vai lá, bate no poste, quebra um poste público, né? Não quer pagar o poste, aí o DF tem que fazer essa cobrança judicial. Então inscreve em dívida ativa, gera CDA, certidão de dívida ativa, e aí a Procuradoria propõe ao Poder Judiciário essa cobrança judicial, para o Poder Judiciário poder adentrar o patrimônio do devedor para poder ressarcir o erário. O que acontece? Vai lá para essa PROFIS, Procuradoria Fiscal. Outra procuradoria que tem lá é a PROMAI. A PROMAI ela é dividida, e hoje está bem dividida, né, entre meio ambiente, porque é a Procuradoria de Meio Ambiente, por isso que é PROMAI. Foi o primeiro setor que eu trabalhei lá na Procuradoria quando eu tomei posse. Então, a PROMAI, inclusive se a Cristina estiver assistindo aí, né, minha ex-chefe lá da PROMAI, um abraço, viu, Cristina? Mandando abraço aqui para Cristina. Então, olha só, a PROMAI, o que acontece? A PROMAI, ela é a Procuradoria de Meio Ambiente. Então, está relacionada a tudo que tem a ver, todos os processos, todos os assuntos que envolvem o meio ambiente e saúde. Além de meio ambiente, ela acumula saúde. Então, a pessoa precisa de uma UTI, não está achando UTI, vai para a PROMAI, pede na justiça, e a justiça intima a procuradoria, e um procurador da PROMAI é que vai fazer a representação. Uma demolição, né? A GFIS, que agora é DF Legal, né? O DF Legal quer demolir uma construção irregular. A pessoa pede para o juiz ali embargar, né? Entra com a liminar para não deixar demolir. Vai lá para a PROMAI também. Então nós temos PROPS, cuida de pessoal, PROFIS, cuida fiscal, PROMAI, cuida de meio ambiente,
E aí, pessoal, o que não for saúde e meio ambiente, o que não for pessoal, o que não for fiscal, vai tudo para a Procad. A Procad é a Procuradoria Administrativa. A Procad ela tem residual, ela tem uma competência residual. Então, por exemplo, licitações, né, contratos e licitações. Então, uma empresa que estava participando de uma licitação foi inabilitada na fase de habilitação e ela contesta na justiça. O que for residual vai para a Procad, tá? Então, provavelmente, quando você chegar lá, você vai ser lotado em um desses setores. Esses setores são os 4 principais. Hoje eles já se subdividiram em demais setores, tá? Igual eu falei, a Promai virou duas lá, né? Meio ambiente e saúde, tá? Temos também uma que cuida só de assuntos constitucionais. Por exemplo, ação de declaração de inconstitucionalidade. Então vamos supor que a Câmara aprova alguma lei e o governador entende que aquela lei é inconstitucional e entra com uma ação de declaração de constitucionalidade. Também vai lá para uma especializada. Tranquilos, pessoal? Então você pode trabalhar em vários setores lá na Procuradoria. Você pode trabalhar desde o almoxarifado, desde o setor de material, até no gabinete, tá, da Procuradora-Geral, que hoje é a doutora Ludmila, né, Lavocati Galvão. Então tem alguns servidores também que são lotados lá dentro do gabinete da Procuradora-Geral. O prédio da Procuradoria, nós estamos construindo uma sede. O prédio hoje só tem um prédio, aí nós estamos construindo outro, né? Está em construção lá já tem muitos anos, deu problema lá, a empresa que estava construindo faliu, passaram para outra, então eu nem sei como é que está a fase aí, quanto tempo vai ficar pronto esse prédio, né? Para terminar a fase terminal da construção desse prédio. Então nós estamos construindo um prédio do lado, mas hoje o prédio da Procuradoria, lá no centro de Brasília, é um prédiozinho simples de 4 andares. Tem o térreo e 4 andares, tá? E aí cada andar desse fica uma dessas especializadas que eu te falei. Eu estou trabalhando no 4º andar porque eu estou ligado, aonde eu trabalho, está ligado ao gabinete da Procuradora-Geral, o setor que eu trabalho. No mais é isso aí, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte aí, dá o seu like, compartilha com seus amigos e até uma próxima oportunidade.